Este exorcista nos alerta para a relação estreita que tem entre a magia e a entrada do demônio nas vidas das pessoas. Hoje em dia, ele inclusive conta um caso que ele teve que exorcizar de uma pessoa que estava mexendo com magia, que depois pediu auxílio para ele e aí o demônio se manifestou. Nós vamos ver um pouco este caso hoje. E é um assunto importante para nós conhecermos como o demônio está agindo hoje e como que os anjos podem nos ajudar para contrarrestar isso. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, este é o nosso assunto de hoje no canal dos Santos Anjos. De fato, é um alerta muito importante, sobretudo para as famílias onde os jovens estão naquela fase de curiosidade. E, sobretudo hoje, com a internet, é enorme a quantidade de rapazes que, por causa da influência, né, de conversa de más companhias no colégio, eles chegam em casa, ou às vezes nem precisam chegar em casa, vão direto para a internet por curiosidade, acabam entrando em coisas de magia. Amanhã nós vamos ver a questão dos jogos, hoje nós vamos ver a questão da magia, mas eles entram no mundo do oculto, e o demônio entra na vida da pessoa e torna a vida da família muito difícil e muito penosa. Então esse é um alerta muito importante que ele vai fazer aqui. E eu queria então dar duas notícias rápidas antes de entrar no caso que ele conta e na explicação que ele dá. A primeira é que você ainda pode pedir pelo telefone que está na tela o seu adesivo de São Miguel, Protegei minha família. Como é importante a proteção de São Miguel. Esse adesivo, já bento por um sacerdote, ele nos lembra continuamente, seja na porta de entrada de casa, ou na janela da cozinha, ou no carro, seja o que for, a sempre recorrermos a São Miguel e ao anjo da guarda. Você pode pedir pelo telefone que está na tela. E eu lembro que todos os membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos e todos aqueles que se tornarem membros até o dia 19 deste mês, seu nome e suas intenções serão levadas para o principal santuário de São Miguel no mundo, que é o santuário de São Miguel no Monte Gargano, ali no sul da Itália. E se você já é membro, você pode colocar suas intenções no primeiro link, mas no mesmo link, se você ainda não é membro ou gostaria de saber o que é, né, tornar-se membro, os benefícios, né, o que é preciso fazer para tornar-se membro, você pode ver também no mesmo link, é só abaixar um pouquinho na página, tem ali os benefícios, a explicação toda. Bom, então eu vou aqui ao nosso assunto. O padre é o padre Vincent Lampert, no livro Exorcismo, Batalha contra Satanás e seus Demônios, que ele infelizmente ainda não está em português, que eu saiba, então por isso que eu estou trazendo aqui para a nossa conversa. Eu vou resumir um pouco o que ele diz. Você lembra que ele fala, nós vimos na semana passada, de 8 portas que o demônio mais utiliza hoje para entrar na vida da pessoa, seja com possessão, com infestação, com obsessão ou qualquer ataque diabólico. E um deles é a magia, o oculto. O ocultismo, ele tem essa característica da pessoa querer brincar de um poder divino, de um poder sobrenatural. A pessoa quer ter o controle sobre certos fenômenos naturais ou até fenômenos esquisitos, fenômenos de levitação e coisas do gênero. Então a pessoa quer ter acesso a isso que é reservado, não é, a Deus Nosso Senhor, mas que os demônios têm um certo poder sobre a matéria e eles podem fascinar a pessoa e atrair, né, colocar um anzol para pescar os desavisados. E quem tem fé fraca, explica aqui o padre, a magia é um dos castigos para quem tem fé fraca culposamente, ou seja, a pessoa que não estuda a doutrina católica, que ela não se aprofunda no conhecimento da verdadeira fé, então ela fica vulnerável a essas curiosidades malsãs do demônio. Então o ocultismo, ele também pode ser chamado de magia. A magia não tem nada a ver com o que é chamado de ilusionismo, ou mágico que faz truques para entreter uma plateia. Ele tem muita habilidade, ele faz jogos com algumas cartas, faz esconder um animal, faz aparecer um passarinho, mas são coisas naturais que ele utiliza do ilusionismo. Isso não tem a ver necessariamente com a magia e o ocultismo. Existem pessoas que misturam? Existem, mas não necessariamente uma coisa é igual à outra. Agora, ele diz o seguinte: nós temos que, de uma vez por todas, nos conscientizar de que existe um mundo não material e que, portanto, existem seres não materiais. Nós sabemos, são os anjos e os demônios. Bom,
Ele diz, essas entidades, no caso dos demônios, são a fonte do poder e do conhecimento usado em práticas como astrologia, leitura da palma, leitura de folhas de chá, essa eu não conhecia, cartas de tarô, espiritismo, psicografia, santeria, voodoo, amuletos, etc. Todas essas práticas são condenadas porque elas são uma forma de idolatria que viola o primeiro mandamento da lei de Deus. Não terás outro Deus diante de mim. Às vezes as pessoas dizem, nossa, mas como é que as pessoas antigamente caíam na idolatria? Hoje caem muito mais, porque isso faz parte do pecado de idolatria e que é condenado pela Sagrada Escritura desde o Antigo Testamento, até pelo Catecismo da Igreja Católica, enfim, por vários documentos oficiais, não podia ser mais claro. Bom, alguns médiums, sim chamados médiums, eles sabem que o poder com o qual eles operam vem diretamente de um espírito maligno. Outros foram já enganados pelos demônios e acreditam que o poder vem diretamente deles. O demônio sabe que ele está fazendo algo contra alguém e usa esses médiums, ou esses assim chamados mágicos ou psicógrafos, etc., para manipular a pessoa para os seus objetivos, os objetivos do demônio. Bom, o demônio ele tem toda a motivação para nos engajar nessas práticas, para quebrar, para ofender o primeiro mandamento da lei de Deus, que é o mais importante. E quando as pessoas se deixam enganar por médiums e por gente assim, búzios, tarô, não sei mais das quantas, o resultado é o estabelecimento, e aqui é a parte importante, a pessoa que faz isso, mesmo que comece com curiosidade, ela estabelece uma relação entre a pessoa e as forças do mal. Inicialmente, a pessoa vai para uma sessão e fica fascinada com certas coisas, porque o demônio tem um certo poder sobre a matéria. Se Deus, Nosso Senhor, permite, ele tem um certo poder sobre a matéria. E aí a pessoa fica fascinada, e com isso ela é jogada para dentro do mundo do oculto, mas, e aqui também um lado importante, o demônio, essa é uma frase famosa, o demônio promete, não dá e tira o que tem. Mas o pior é quando o demônio dá, porque sempre que ele dá alguma coisa, ele vai pedir em troca a juros. Certo? Isso é uma regra que não falha, os exorcistas todos sabem disso, os sacerdotes sabem disso, quem tem prática na vida espiritual e de direção das almas sabe que isso é assim. O demônio sempre espera algo em troca. E quando o demônio concede de alguma forma algum poder, né, ilusório ou real para a pessoa, ou favores especiais são dados através da assistência do demônio e de seus anjos malignos, eles sempre esperam ser pagos inteiramente. E o preço exigido normalmente é a nossa destruição pela perda eterna de nossa alma. No fundo, é isso que eles querem. E a magia é uma arma efetiva, eficaz de destruição que o demônio tem por causa das convicções religiosas fracas. Veja a importância desse tipo de apostolado, nós fortificarmos as convicções religiosas. Né? Ele conta então um fato que nós já contamos no canal do bem-aventurado Bartolo Longo, que tinha entrado em práticas de ocultismo, mas que depois se converteu e se transformou num santo contra isso. Portanto, é possível sair, é preciso querer e rezar muito. Ele é um dos padroeiros em quem já esteve nessas práticas e quer sair. E ele conta, com isso eu termino, um pequeno episódio que ele mesmo, exorcista, teve com uma pessoa que fazia práticas de magia e que se arrependeu e quis se livrar, mas foi difícil. Então, ele conta o seguinte: eu trabalhei com uma pessoa, ou seja, eu ajudei essa pessoa que tinha praticado bruxaria e queria renunciar a ela e voltar a Deus. Durante a conversa, o demônio se manifestou e a pessoa saiu correndo do meu escritório e se trancou num banheiro. Quando, afinal, eu consegui arrombar a porta, o demônio estava olhando para mim, ou seja, a pessoa possessa do demônio estava olhando para mim, e uma das coisas que tem nessas possessões é que o olhar da pessoa muda
completamente, não é o olhar próprio da pessoa, mas o demônio se manifesta muito pelo olhar, e o sangue gotejando da boca da pessoa. Eu então percebi que, enquanto eu estava abrindo a porta, aquele sangue tinha sido usado para desenhar um pentagrama no espelho. E com isso ficou claro para o exorcista a ligação da bruxaria com o fato da pessoa estar possessa. O demônio estava fazendo isso para tentar me amedrontar. Mas usando as orações da igreja, eu tomei controle da situação e consegui exorcizar o demônio. A gente vê então a importância de alertar os jovens desde cedo da curiosidade com essas coisas e como que depois é difícil a pessoa sair. É possível? É possível. Mas é melhor a gente fortalecer as convicções religiosas antes, para que a pessoa não entre nesse problema. E caso a pessoa entrar, é preciso ter confiança na providência, paciência, recorrer a um exorcista, recorrer à oração e, sobretudo, uma intimidade muito grande com os santos anjos. E aqui uma dica, uma sugestão: se você tem alguém na família que mexe com esse tipo de coisa, primeiro a se fazer, evidentemente, é rezar pela pessoa, mas nós que não queremos deixar o demônio entrar, aumentarmos a nossa união com o anjo da guarda. E amanhã nós vamos ver uma coisa que eu acho que até tem mais atualidade do que isso, é como o demônio está usando a indústria do entretenimento para entrar na vida das pessoas. Filmes, séries de televisão, mas isso nós vemos amanhã. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser.